Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Passou do Ponto, podcast que a gente bate um papo de bar, comendo uma carninha, tomando uma cerveja, falando sobre dinheiro e principalmente na relação entre dinheiro, felicidade, tranquilidade, e também conhecendo histórias muito boas. E a história do dia é que eu vou contar aqui, eu e o Marcos, né, a voz do além que vocês vão ouvir, o Marcos, meu sócio aqui no Clube do Valor, é a história do Lucro, fundador do Ricardo FC. Quase isso. A história do Ricardo do Lucro FC. Estava brincando aqui em off que, porra, ele é chamado de Lucro por algumas pessoas, que eu acho um apelido bom, né? Eu falei que o apelido de prejuízo não deveria ser tão bacana. Amigo do lucro. O amigo do amigo lucro, do lucro né? é bom também. Papo em off, tá muito massa. E que bom poder continuar esse papo aqui em on, gravando, captando aí o áudio. E eu já vou passar a bola para te perguntar, para que tu conte um pouco a tua história e como é que tu virou o Ricardo do Lucro FC, como é que tu parar no mundo de educação financeira, como é que é a tua trajetória como investidor. Mas antes eu queria pedir para quem está conosco deixar um like, né, dar uma nota boa para esse podcast, para ser distribuído para mais e mais pessoas. Tamo junto? Justo, vamos nessa. E a parte boa, agradeço, né, de ter convidado e também poder experimentar um pouco do Passou do Ponto, né, um pouco da carne, um pouco aqui da cerveja, da água, vai ser bem legal a gente ter esse papo aqui. E eu fico feliz também, né, de poder conversar de um assunto que é tão bacana, né, tão importante, que eu acho que essa mensagem da educação financeira, dos investimentos que a gente faz, né. E eu acho que, contando um pouco da história, né, eu comecei com esse livro, que está aqui, inclusive. Que agradeço muito, né? Eu vou entregar para talvez seja melhor falar um pouco mais perto. Aqui, mais perto? Ou puxar aqui, né? Fechado. Vou começar e aproveita, então já deixo o livro aqui. Pô, Muito obrigado nas suas mãos. Com certeza vai para a lista de leitura, livros especiais aí. A grande ideia foi ter esse nome de Lucro FC, porque é como se fosse um time Dos investidores, né? Eu sempre falei que eu queria falar sobre educação financeira, mas tentar falar de um jeito fácil. Aí eu fiz algumas misturas com o mundo do futebol, né? Porque eu também gosto muito de futebol. Então a ideia do livro foi falar de finanças pessoais com o futebol ali no meio, tá? E aí a grande história do livro foi essa, porque eu queria passar um pouco dessa ideia de que poupar e investir todos os meses é o caminho para ter mais realizações, para ter mais conquistas, objetivos de vida. E eu queria expor isso para muitas pessoas, né? Eu sempre tive essa vontade, depois que eu entendi, a gente pode até contar um pouco mais dessas histórias, mas quando eu entendi que poupar e investir é o caminho para ter mais realizações, eu queria falar para muita gente. O meu objetivo sempre foi esse de expor para muitas pessoas esses benefícios. Só que aí eu entendi também que você só consegue falar isso para quem quer ouvir, né? Porque eu acho que quando a gente começa a se interessar pelo assunto de investimentos, de poupar e tudo mais, a gente começa a falar com um amigo, com outro, na rodinha de pessoas, da família, do fim de semana, etc. E aí você percebe que as pessoas não estão afim de ouvir isso, né? Elas preferem falar mais sobre, cara, o que tá acontecendo? E as eleições, hein? O que Sim. você acha melhor? E aí é meio frustrante, né? Porque você quer falar sobre aquilo que você descobriu que realmente é muito bom, que vai trazer mais qualidade de vida, você vai investir, crescer seu patrimônio. E então eu percebi que para eu conseguir falar com as pessoas, elas teriam que estar interessadas. Então, para eu conseguir falar com muita gente, eu precisaria criar um caminho, criar uma reputação, digamos assim, né? E aí, nesse momento, foi que eu pensei, cara, eu vou escrever um livro. Porque o livro é algo que traz uma credibilidade mais que isso. É como se fosse uma grande tese daquilo que eu acredito em finanças pessoais, em educação financeira. Poupa, investe, cria aqui sua carteira de investimentos para um dia você viver de renda. Enfim, eu costumo brincar que o livro ele é o melhor custo-benefício que existe, né? Muito conhecimento que você entrega em 100, 200 páginas, que vale muito mais, às vezes, até do que, sei lá, cursos que você faz por aí. Com certeza, né? Dizem que todo grande líder e todo grande sábio do mundo é um grande leitor. Legal. E falando por experiência própria, cara, a forma que eu mais aprendi sobre as coisas foi lendo. Leio uma parada relacionada a alguma dor que eu tenho, vou lá, implemento, tento superar essa dor. Sim. E é interessante, né, na tua história como tu começou com um livro, né? Então, Sim. assim, até então, tu trabalhava em qual área? O que tu fazia da vida? Sim. Até então eu trabalhava com publicidade, né? A minha formação é mais para essa parte de comunicação, marketing, afins, né? Então, para mim, assim, até brinco, foi muito fácil no começo, por exemplo, criar um logotipo,
pensar na estética de um livro ou mesmo do canal do YouTube. Eu vinha dessa parte de comunicação, né, de marketing e publicidade. E eu fazia investimentos para mim, né, para minha vida e tudo mais. E aí eu comecei a estudar mais sobre educação financeira, mesmo de como passar essas mensagens, né? Fiz a minha pós-graduação e tudo mais. E aí A tua pós foi em educação financeira. Isso, exatamente, para docência. Antes de escrever o livro. Depois escreveu o livro. Depois escreveu o livro. Mais ou menos ao mesmo tempo. Sim. Mas eu queria, antes de começar a falar, por exemplo, da palestra, o meu objetivo quando eu comecei com a educação financeira era dar palestra, fazer algum tipo de consultoria, ajudar as pessoas sobre a educação financeira pessoal delas. Só que eu queria falar para muitas pessoas. E foi bem legal que o YouTube proporcionou isso, né? O alcance, ele é muito grande, né? Quando a gente vai para o YouTube. Só que aí, para eu ser alguém, né? Para conseguir falar algo para alguém, você precisa ter uma certa autoridade, porque senão as pessoas não querem te ouvir, né? Foi aí que eu pensei em fazer o livro. Para ser um cartão de visitas. E eu posso te falar que isso abriu muitas portas. Até mesmo com assessoria de imprensa. Dei várias entrevistas na época falando sobre educação financeira, etc. Foi um pontapé inicial para eu conseguir mostrar para alguém quem eu sou, no que eu acredito, qual que, sei lá, minha tese de finanças pessoais. Interessante, né? É como se fosse um chamado, né? Pô, eu gosto muito disso, gosto de falar com a minha família, gosto de falar com meus amigos. Cara, eu vou escrever um livro para eventualmente palestrar, criar uma autoridade. Foi exatamente isso. Eu queria ser alguém para poder passar essa mensagem. Porque, até contando uma breve história, né? Porque como que a gente começa a investir, né? Sei lá, a gente não costuma ter muito essa tradição na família, na escola, enfim. É muito raro, né? E para mim não foi diferente. Sei lá, eu comecei a investir assim, olhando notícias, lendo revista mesmo, falei assim, investimento, putz, parece ser um negócio legal. Só que aí a primeira coisa, quando você pensa, cara, vou começar a investir, um caminho tradicional é você ir no seu gerente do banco. Talvez, né? Talvez hoje em dia as pessoas pensem em outras coisas. Vai no assessor, né? Um amigo que conhece, que trabalha ali numa assessoria. Não foi diferente para mim, né? Eu entrei na agência bancária para conversar com o gerente e saí com um título de capitalização e com uma previdência privada. Né? Fato. E, enfim, mas na época eu era muito jovem também, nem entendi direito. Depois de um tempo eu peguei esse dinheiro e gastei. Não foi o pontapé inicial da minha construção, não. Eu imagino ainda que uma previdência é uma taxa de administração muito alta, né? Que geralmente a gente vê nos bancões, né? Mas com certeza não era muito rentável, não era muito boa, mas também não foi um dinheiro que eu acabei usando. Quer dizer, não foi o pontapé inicial para a construção do meu patrimônio. Foi um dinheiro que eu acabei pegando depois de um tempo e gastando, né? Mas aí, depois desse momento, eu acho que uma chave para eu começar a pensar de verdade na construção do meu patrimônio, essa chave de educação financeira, foi o que eu costumo falar é quando você começa a pensar um pouco mais na vida adulta. Você sai um pouco daquela fase mais adolescente, mesmo que a adolescência vá até os 20 e tantos anos, que você começa a pensar na sua vida. Então, eu comecei a pensar no meu casamento e sair da casa dos meus pais. E é muito louco, quando você chega nessa fase, parece que você vai fazer as coisas e fala, não dá. É muito louco. Quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo, às vezes já passou por essa situação, sabe quando os boletos chegam, né, a conta do supermercado, etc. Quem é mais novo, de repente não tem muita ideia, fala, não, o dinheiro que eu tenho aqui, tô com 20 e poucos anos, é o suficiente, dá tranquilo. E aí você começa a ver, puxa, quanto custa uma casa? Aí você fala, cara, eu nunca vou comprar uma casa. Porque você simplesmente fala, meu salário não condiz com o custo de vida. É aí que você começa a pensar realmente o que eu vou fazer, né? E para mim foi isso, foi uma grande chave. Quando eu falei, cara, eu preciso realmente pensar, não adianta ter um salário, eu preciso construir um patrimônio, porque senão eu não vou ter nada que eu quero na minha vida, né? Eu acho que isso é um grande motivador, né? Você ter algum objetivo, algo que você quer. E nesse momento, eu comecei a me interessar no assunto, eu recebi de presente um livro que uma amiga me deu, que era um livro do Gustavo Cerbasi. Que é aquele bem famoso, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E tu já estava planejando se casar sim. Com a tua esposa hoje? Isso, com a minha esposa atual. A gente ainda não estava noiva, estava só começando a pensar uma relação mais séria e fazer, putz, casar e ter uma casa, né? Fazer o casamento e ter uma casa. Tipo, como que se faz isso, né? Para botar em perspectiva, que ano que era isso?
Provavelmente 2012, 2013, mais ou Eu vou menos. comparando, né, com o teu início na educação como educador financeiro. Sim. Eu me casei em 2015. 2015. Então, 2 ou 3 anos antes, que foi quando virou essa chave. Que foi até eu comecei a poupar para o casamento, né? Que é para fazer uma viagem de lua de mel, que era um grande objetivo que a gente tinha. A gente foi para Barcelona, foi para Grécia, ou seja, foi bem sucedido esse plano, esse início desse Legal. plano de construção. Aí, quando eu recebi esse livro do Gustavo Cerbasi que eu li, foi realmente, virou uma chave na minha cabeça, assim, uma revolução mesmo. Então, por isso que eu até falo, assim, um livro, ele tem muito potencial, tá? Hoje em dia, tem outras formas, né? Quem eram os influencers na época? Há, sei lá, 7, 8 anos atrás? Sei lá, não existia influencer, você tinha que ir numa livraria. Os influencers eram esses. Era o Mauro Ralph e o de Gustavo Cerbasi, basicamente, né? Exatamente, mas no... Os educadores financeiros com maior influência. E isso você achava o quê? Na livraria ou, de repente, numa reportagem, na TV aberta, que de vez em quando aparecia, né? Então, realmente mudou na minha cabeça simplesmente aquelas lições que hoje em dia parecem básicas, mas faz toda a diferença. Por exemplo, poupar e investir todos os meses. Aí vem aquelas coisas, aqueles gráficos assim, se você poupar R$300 por mês, daqui a 30 anos você vai ter R$1 milhão. Aí eu falava, eu consigo poupar R$300 por mês. E eu quero ter R$1 milhão. Como é que faz isso? Aí despertou esse desejo, né, de investir mais. E, cara, revolucionou mesmo. Aí eu queria contar para os meus amigos isso. Cara, você viu que é só você poupar todos os meses que vai dar certo? Tá? A lição aqui para todo mundo. A única coisa difícil para fazer é criar o hábito de poupar. Depois, você vai entender um pouquinho mais de um investimento ou outro. De repente, você vai contratar alguém para gerir seu dinheiro ou não. Mas se você poupar e investir todos os meses, você vai chegar nos objetivos. E é o mais difícil, né? Porque, assim, como é que as pessoas pensam? Poxa, eu tenho um salário de 2.000, então meu custo de vida é 2.000. Tô com um salário de 2.500, então meu custo de vida é 2.500. E elas acabam entrando naquilo, né, que é a corrida dos ratos. Né? Quanto mais dinheiro ganha, mais tu gasta, mais tu aumenta o padrão de vida, e eventualmente tu aumenta o padrão de vida até mais do que aumentou o teu salário, e aí tu te endivida, e aí, poxa, a gente viu aqui famílias que ganham 20, 30 mil reais por mês de renda que estavam endividadas, é um absurdo, assim. Não, e aí tem a questão da alavancagem financeira, né? Porque é muito comum você estar nessa fase da vida e você vai fazer um financiamento. Aí você vai comprar uma casa financiada que você vai pagar em 30 anos, vai pagar 2 casas e é uma casa que você nem gosta, que depois de alguns anos você vai vender e vai morar em outro lugar. Exatamente. Então são muitas decisões importantes que você tem que ter na vida e você acaba tomando uma decisão errada se você não tiver bem estruturado financeiramente. Então é algo, como a gente não tem essa educação financeira desde sempre, é meio difícil de entender, né? Por exemplo, você não deve comprar uma casa financiada no começo da sua vida, porque você ainda não tem patrimônio suficiente para isso, né? Deixa para um momento que você já tiver mais patrimônio. A ideia é construir patrimônio, né? Crescer essa bolinha, essa bola de neve de dinheiro, poupando e investindo todos os meses. Quando você tiver um patrimônio legal, aí você pode usufruir melhor dele, né? E aí eu falava isso para os meus amigos, assim, cara, descobri um negócio maluco, esse livro aqui. Putz, pode ler, porque a linguagem é super simples, que isso também é uma outra dificuldade, né? Quando a gente fala do economês, se você assistir no jornal, a pessoa falando da taxa Selic, do índice, não sei o que, ninguém entende nada. E aí, esse livro, ele tinha linguagem muito simples, né? Que eu acho que hoje em dia, na época dos influencers digitais, pelo menos essa barreira a gente já ultrapassou, né? A linguagem é simples de entender hoje em dia. Mas aí eu falava para os meus amigos e ninguém se interessava. E eu falava, não é possível, cara. Esse aqui tem uma mina de ouro nesse negócio aqui. Daqui a 10, 20 anos, tá todo mundo bem de vida. É só seguir esse passo a passo aqui. E aí as pessoas não se interessavam muito. Aí me deu esse clique do tipo, eu quero explicar isso para muita gente. Para o máximo de pessoas possível. Quero explicar o básico, que poupar e investir todos os meses vai te levar a realizar objetivos. Tu tava motivado, né? Tava vendo, pô, isso aqui mudou. Cara, as pessoas precisam saber disso. Né? Exatamente. Essa palavrinha que se chama independência financeira, esse termo, né? Ele é muito importante, né? Então, é um termo que realmente mudou minha vida, assim, meu jeito de entender. Eu achava que todo mundo tinha que construir. Porque hoje em dia eu nem uso muito independência financeira. Eu uso um outro termo que eu gosto mais,
E antes de falar esse termo que eu uso agora, chegou um momento mais esperado. Ó, Da carne. segurem aí. Chegou a carne aqui pra quem tá nos ouvindo e ela, infelizmente, mais uma vez, veio passadinha. Passou né? do ponto. Passou do ponto. Por favor, cara, fica à vontade. Vamos nessa. E o termo que eu tenho usado hoje em dia é autonomia financeira. Autonomia, que interessante. É, Por que autonomia? Porque a independência, eu acredito que seja um momento. São parecidos, mas a independência financeira é um momento onde você já tem um patrimônio muito grande e aí realmente você não precisa mais trabalhar, você já está vivendo na praia, né? Relaxado. A autonomia financeira é um momento onde de repente você ainda precisa continuar trabalhando, mas você já tem mais escolhas. Você trabalha onde você quer, da cidade onde você deseja, enfim, você consegue ir no supermercado e compra tudo que você quiser sem olhar o preço. Você ainda continua trabalhando, você não é completamente independente, mas você já tem uma liberdade de escolha, uma autonomia gigantesca. Interessante, cara. É. Gostei mesmo. Não, é isso daí, porque eu sinto por mim, assim, hoje, sabe? Eu não sou independente financeiramente completamente, Pô, que eu tamo não junto. preciso mais É trabalhar. difícil, né, encontrar um educador financeiro que fala que não é. Mas que não não- é de fato. Mas não tem como ser, na verdade. Sabe por quê? Porque a cada momento que você vai constituindo patrimônio, você fala assim, agora eu não vou mais trabalhar. Aí você fala, não, mas tem aquele negócio que eu queria fazer. Ah, mas aí. Sim, é do ponto de vista de não trabalhar mais, mas de poder não trabalhar. Ah, sim. Porque, assim, tem com certeza, né, pessoas que acumularam patrimônio que podem, pro padrão Sim. de vida que querem, não poder trabalhar mais. Eu não. Eu não. Mas Estamos na de- luta aí. mas é o que define isso também é o seu padrão. Ah, sim. Porque assim, se você quisesse, sei lá, ter o mesmo padrão de vida de quando você tinha 18 anos, provavelmente você já pode. Porque com 18 anos você faz aquelas coisas mais básicas. Ah, mas, putz, agora eu quero viajar para Europa. Eu quero comprar um carro X. Se você elevar o seu padrão de vida, você tem que elevar seu patrimônio, né? E acontece que quando você trabalha com o que gosta, quando você não acha isso um sacrifício, você vai elevando um pouquinho o seu padrão de vida. Então, eu uso muito mais o autonomia, porque é o poder de escolha, não é o poder de parei de trabalhar e agora eu vou viver na praia. Que tem essa ideia da aposentadoria, da independência. Por isso que eu gosto mais da autonomia, Bem não da legal. independência. A gente usa aqui, e é um termo que, para mim, mexeu muito, que é a tranquilidade financeira. Uhum. Que, de certa forma, o conceito é parecido com o de autonomia. Sim. O ponto é que quando tu é financeiramente tranquilo, cara, o dinheiro deixa de ser um estresse, É. fator de estresse, e passa a ser um fator de tranquilidade. E aí você pode ser financeiramente tranquilo quando bater lá a meta para independência financeira. Assim como tem muitas pessoas, e eu acho que me enquadro nesse grupo, né? Eu passei muito por isso, talvez eu goste tanto desse termo porque eu era uma pessoa, e tô ainda numa luta, né, para usar dinheiro muito mais como uma fonte de tranquilidade do que de estresse. Em que nunca é o suficiente, em que quando passa a ter dinheiro, passa a ter medo de perder dinheiro, Sim. em que pode ter, sei lá, tem uma meta de ter uma renda passiva de 50 mil reais por mês, acumulei 10 milhões de reais, mas ainda não se sente tranquilo. Então, acho que tem muita gente que é financeiramente independente, mas não é financeiramente tranquilo. É verdade. Então, acho que é um termo aqui que a gente usa bastante, é muito parecido com Sim. o de autonomia, né? Que é o Exatamente. dinheiro passar a ser usado, né, como fator de felicidade, né? E aí, eu brinco também nesse exemplo aí da tranquilidade, é o teste do travesseiro, né? Porque o teste do travesseiro é que quando você investe, você poupa e investe todos os meses, é para você ter mais tranquilidade. Mas tem gente que acaba investindo em alguns ativos, algumas ações muito arriscadas, que não consegue dormir. Então, assim, você tem sempre que passar no teste do travesseiro. Porque se você não tá dormindo bem, você está intranquilo, você tá investindo errado. Porque o investimento é para deixar tranquilo, para fazer o seu dinheiro render. Se não tá tendo tranquilidade, não tá certo com o seu perfil, você tá fazendo alguma coisa errada. Muito bom. Teste do travesseiro, uma É o ótima teste do ferramenta. travesseiro. Sim. Mas que, cara, bacana assim. Então, voltando aqui pra tua linha do tempo, né? Tu trabalhava com publicidade, propaganda. Tu tinha tua empresa, como é que é trabalhar numa empresa? Trabalhava numa empresa, numa agência. E aí começou a criar o teu plano, teus objetivos financeiros, começou a ver que dinheiro é um meio, né? Nossa, não é um total. fim. Muito motivado pelo casamento, lua de mel, que pelo jeito Barcelona e Grécia deve sido fantástica. Nossa, fantástico. Esse é um ponto legal, né? Quando você coloca um objetivo, Tem um isso te prazer motiva maior, aí, né? É, isso aí. O prazer de poupar acaba sendo muito maior, né? Tinha essa ideia que eu falei de, poxa, pensando já como um adulto, sabe? Como construir um patrimônio, atingir objetivos, ter uma casa e etc.
Só que também tem os sonhos e objetivos de curto prazo, né? O que me motiva a... E naquela época, né, quando eu percebi que as contas não batiam, uma alternativa é a renda extra, né? Então, quando você é mais jovem, também você tem mais energia, é mais comum você tentar buscar alguma coisa para fazer, trabalhar à noite para ter mais receita. Então, isso me motivava muito, né? Então, putz, a gente fez uma festa de casamento fantástica, foi um dia maravilhoso. Fizemos a lua de mel para Barcelona, as ilhas gregas, fantásticos. E, na verdade, até acabou um pouco, né? O patrimônio que a gente estava constituindo, a gente acabou nesse momento. Mas aí começou o outro grande objetivo de vida, que é essa autonomia financeira, e aí isso não tem mais volta. Ah, interessante. E aí, passando-se na linha do tempo, né? Tu viu que investimentos, conhecimento financeiro, não só investimentos, transforma, né? Sim. Ficou muito interessado, porra, eu preciso falar isso para mais pessoas. E aí, o que tu fez, né? Qual foi o teu próximo passo nessa jornada para virar o lucro do Ricardo FC? O lucro do Ricardo Repetindo FC. a piada até ter graça, né? Boa. Aí tinha esse desejo de passar essa informação para as pessoas que quisessem aprender, né? E aí eu tava já trabalhando com essa parte de publicidade, marketing, eu tava começando a ver surgir o marketing digital, com aquela ideia de venda de cursos, etc. Influencers ainda muito, muito pequeno, muito raso, mas já começando, talvez por estar mais ou menos nessa área, eu tenha conseguido ver esse movimento e já começava a me despertar esse desejo. Porque eu queria falar para muitas pessoas. E a internet era um belíssimo de um palco para isso, né? Mas ok, estava fazendo formações tradicionais de educação financeira. Aí eu participei de uma convenção lá em Vitória, no Espírito Santo, né? Ainda muito pensando nisso, eu quero fazer minha formação de educação financeira para ser palestrante, fazer consultoria, tudo mais. E nessa convenção, eu acho que é um outro fato bem legal de contar, que foi uma mudança mesmo que aconteceu na minha trajetória, foi que estando nessa convenção bem tradicional de palestrantes, consultores financeiros, eu encontrei com uma pessoa muito famosa da internet, na época já era famosa, hoje muito mais, que é a Mirna, do canal Economirna. Muito gente boa. Muito gente boa. E, cara, e a gente tava sentado num auditório, vendo palestras, essas bem tradicionais. E aí eu olhei, reconheci ela e falei, nossa, essa menina aqui, ela tem 60 mil seguidores. Ninguém aqui nesse auditório tá nem próximo do alcance que ela tem. E ninguém tá dando moral pra ela. Assim, ela tá sentada igual eu aqui. Né? Eu que não tinha seguidor nenhum e elas estavam sentadas no mesmo lugar. E eu pensei, cara, é um estádio de futebol lotado, né? 60 mil pessoas. Aí fui conversar com ela. Depende, né? A Arena do Grêmio, não. Ah, Arena do Grêmio não. Nunca. O do Internacional É que tem? não lota, na verdade, né? Entendi. Do Inter lota, dá 50 mil pessoas. É que a Arena não tem 5, 6 pro jogo. Entendi. Desculpa Tudo interromper, bem. a história que tá boa. Não, no Morumbi, lá em São Paulo, também, de vez em quando, dá pra colocar 60 mil. Pô, no Morumbi, tá São Paulino, então? Sou São Paulino. Pô, que legal. A gente aqui chama carinhosamente de filhos. Filhos? Ah, tá certo. Tinha Colorado, né? Embora que esteja de... Ixi, crise. Desculpa, agora, porra, interrompi tua história, te ofendi. Ah. Por favor, pode. Mas tem carne, então tá tudo bem. Tem comida. Por favor, vai lá. Se alimente, se alimente. Voltando à história. Então, aí eu fui conversar com a Mirna nessa convenção, né? Realmente, super gente boa, super solícita. Gravou comigo, aliás, né? E ela falou que ela teve uma experiência ruim com um gerente do banco. Uma história muito similar, assim, ela queria falar sobre isso pro público, ela lançou um canal no YouTube. E não sei de onde que ela tirou essa ideia, mas foi uma ideia sensacional. E realmente tinha procura, né? Tinham muitas pessoas querendo consumir esse tipo de conteúdo. Aí me veio esse insight, eu falei, bom, se eu quero falar sobre educação financeira, se eu quero passar essa informação, o YouTube é um belo de um caminho. Porque até então, eu achava que o jeito fosse no Facebook. Eu já tinha gravado um ou outro vídeo no Facebook, né? Mas o Facebook, tempos depois, a gente consegue perceber que não era o caminho, né? Mas eu só consegui perceber que o YouTube podia ser um caminho bom porque eu conversei com a Mir naquela época. E ela tinha 60 mil seguidores, eu tinha 100 seguidores no máximo. Mas fazer conteúdo já, não. Então, eu fazia conteúdo até em vídeo, mas pensando em Facebook.
Só que como tava nessa época de lançamento digital, Érico Rocha começando a surgir, ele falava muito de fazer vídeo e tudo mais. Então eu comecei a fazer vídeo. Mas eu não sabia direito como produzir, onde postar. E aí eu comecei a procurar qual que era a plataforma de vídeos do Google. Caramba. Porque eu confio muito no Google, eu gosto muito da empresa do Google. Eu acho que o que o Google faz é bem feito. E aí eu comecei a postar um ou outro vídeo lá no YouTube, despretensiosamente. Não tinha a menor ideia do que poderia acontecer. Porque eu achava que o caminho mesmo era o Facebook, que as pessoas estavam no Facebook. Né? Mas aí, conversando com a Mirna, aí eu percebi que o YouTube era um caminho muito bom. E naquela época já tinha a Natália Arcuri, né? Já era o maior canal, não era tão, obviamente, não era muito grande, mas já era um canal relevante. Thiago Negro estava começando também. Mas enfim, percebendo isso, eu falei, cara, se eu quero passar essa mensagem, é só eu ser consistente, produzir toda semana e o caminho vai chegar, né? E aí eu comecei a produzir um vídeo por semana durante todas as semanas, até que eu consegui produzir 2, até que eu consegui produzir 3 vídeos por semana, e aí o canal começou a crescer muito, assim, coisa num nível que a gente nem imagina, né? Quando eu lancei um canal no YouTube, não tinha a menor ideia que, sei lá, teria 400, 500 mil pessoas me seguindo. Sim. É um número absurdo, né? Sim. E, pô, parabéns pela visão, né? Porque de todas as pessoas que estavam lá nesse evento, a Mirna já tinha virado essa chave. E Sim. só tu pensou, poxa, pera aí, as pessoas deviam estar falando com ela, né? Deviam estar loucos para ter a chance de falar com alguém que tem esse alcance. E aí, como é que foi essa transição, né? Porque pelo que eu entendi, tu entendeu que isso era importante, a Mirna conversou contigo, gravou contigo e tal. Sim. Mas até aqui tu trabalhava com marketing, né? Com Sim. publicidade e propaganda. Exatamente. E aí, como é que foi essa transição? Né? Como é que foi o momento que tu pediu demissão, que tu saiu e resolveu empreender? Tu sempre quis empreender? Como é que foi Sim. a tua sensação nesse momento? Eu sempre tive facilidade, assim, com empreendedorismo, porque, na verdade, eu sempre fui autônomo, né? Poucas vezes na minha vida eu trabalhei registrado, pouquíssimo, assim, acho que 2 ou 3 anos no máximo. Porque esse trabalho de marketing, publicidade, design, etc., tem muito do autônomo, né? Então, Sim. trabalhava fixo numa agência de publicidade, mas autônomo. E em paralelo, eu começava a tocar essa vida de educador financeiro. Então, os vídeos no YouTube, fazia uma outra palestra, um outro atendimento pessoal, né? Até para pegar mais confiança e experiência. E aí, quando eu decidi que realmente eu conseguiria transformar isso num negócio para mim, foi quando eu consegui vender algum curso, né? Porque, mais uma vez, esse começo de marketing digital, falava-se que você tinha que ofertar um curso para quem quisesse, só que era necessário ter autoridade, né? Ter seguidores. Quando eu comecei a ter, sei lá, 2.000, 3.000, 4.000 seguidores, eu lancei um curso. Aí eu lembro bem que naquela época eu tive 4 alunos. Mas eu falei, validou. O negócio está validado. Porque se o meu número de seguidores estava crescendo, quer dizer que o público estava gostando do conteúdo. Se quando eu fiz uma oferta alguém comprou, 4 pessoas compraram, quer dizer que eu validei também essa proposta. Então eu falei, eu tenho um negócio aqui. Então, óbvio que é uma decisão difícil na época. Toda decisão de você empreender ou ir por um caminho incerto, escuro, é difícil. Né? É óbvio que dentro da minha casa, minha esposa me apoiou, né? Então ela tinha um emprego fixo, que garantia as contas básicas da casa. Se eu ficasse muito tempo sem ter receita, não seria um problema para a nossa vida. Mas em 3 meses eu já tinha igualado o salário que eu tinha como publicitário. Caramba, pô, que legal. E parabéns aí pela decisão, né? Então, é que assim, quando a gente decide pelo empreendedorismo, a gente vai passando por esse túnel escuro várias e várias vezes. A gente nunca tem certeza do que vai dar certo. Agora, tem aquelas pessoas que são mais arrojadas também, aquelas que são mais conservadoras. No meu caso, eu acho até que eu fui conservador, porque eu já tinha um negócio e, ao mesmo tempo, eu caminhava em 2 linhas. Só quando eu tive certeza absoluta é que eu saí. Tem gente que fala até que você tem que ser mais audacioso. Né? A história de queimar os barcos, né? Exatamente. Eu acho isso aí um dos piores conselhos. Acho que uma irresponsabilidade, né? Quem dá esse conselho, velho. Concordo. Porque, assim, digamos que tu não tivesse uma esposa bacana que comprou contigo a ideia, ou que não tivesse esposa, né? Tivesse por conta própria. Sim. Ou que tua renda fosse essencial para manter a casa. Sim. O cara vai lá e fala, queime os barcos.
Aí tu queima a porcaria do barco, que é a tua renda, e cara, isso aqui dá errado, né? Se a próxima turma tem 2 alunos, a terceira turma tem 0, e aí Aí imagina, Porra. você entra na inadimplência, te aí, endivida. aí você entra numa bola de neve negativa. Depois tá devendo 10, 20, 30, 50, 100 mil reais, Sim. porque decidiu seguir, né? E aí, voltando pro lado da autonomia financeira, é muito mais fácil você tomar qualquer decisão se você já tiver um colchão financeiro, né? Com certeza. Pois é, Aí, aí até dá pra arriscar uma coisa ou outra, né? Mas isso é que nem os fundos de venture capital, né? Com as empresas agora, as grandes empresas investidas, que eles falavam, não, a gente dá dinheiro para vocês à vontade, vão gastando, não precisa dar lucro, que a gente está aqui, vai injetando dinheiro, e agora que a coisa apertou, não, pessoal, olha só, agora o negócio é lucratividade, secou o dinheiro, e quantos que não vão ficar no meio do caminho nisso? Exatamente. É perfeita analogia, né? Porque tu vai criando uma parada que, enfim, é insustentável, né? Sim. Eu sou extremamente defensor do empreendedorismo, só que a gente tem que falar com responsabilidade, né? É o exemplo que vocês deram. Todo mundo não, mas muita gente, os empreendedores têm muitos sonhos. Querem realizar, é muito mais do que, nossa, quero crescer meu patrimônio e ganhar muito dinheiro. Normalmente quem empreende tem um negócio que acredita tanto que quer fazer aquilo acontecer. Então, às vezes, um conselho de queimar os barcos soa com a irresponsabilidade. Porque o empreendedor ele já é motivado por si só. Se tiver alguém ainda falando para ele fazer loucura, ele vai fazer. Né? Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que defender o empreendedorismo, mas de forma responsável, né? Com certeza. E o que tu trouxe é muito interessante, né? Porque assim, quando eu decidi empreender, pra mim foi quando eu entrei na terapia. Faço terapia até hoje e o problema foi, cara, eu quero empreender e agora, né? Porque eu tô num lugar muito legal, adoro as pessoas que eu tô trabalhando, tô aprendendo muito aqui, mas, pô, tenho desejo de empreender, de tocar as coisas por minha conta. E em nenhum momento eu pensei em empreender, porque eu vou ganhar mais. Uhum. Porque eu posso ganhar muito mais, posso conquistar a liberdade financeira mais rápido e tal. Era o desejo de compartilhar aquilo que eu tava aprendendo. De, cara, eu preciso aplicar isso aqui. Eu tinha recebido aquele livro, a Fórmula Mágica do Joe Greenblatt. Eu pensei, cara, eu preciso usar o que eu aprendi aqui, cara, na vida real. E aqui eu não consigo. Eu preciso ensinar as pessoas sobre liberdade financeira. Cara, é isso que eu quero, né? Normalmente tende a dar mais certo, né? Porque se você fizer... Não que o dinheiro não seja importante, né? É que ele acaba vindo como um resultado. Então, sempre o foco, quando eu tive do Lucro FC até hoje, tem mais ou menos uns 5 anos, se eu não me engano, 4, 5 anos, o canal e o projeto em si, sempre eu tive uma premissa, que é levar em consideração o que o público quer. Se o público gostar do que eu estiver produzindo, o caminho está traçado. Vai dar certo de um jeito ou de outro. O público tem que gostar. Então, o público sempre comanda. Então tem que ser útil. Aquilo que eu tenho que falar tem que ser necessário. Se o público não achar necessário, não vai dar certo. A coisa mais contra-intuitiva da construção de riqueza que eu vejo é que quem quer ficar rico por ficar rico não fica. E quem é motivado por um propósito, por objetivos financeiros, nem que o propósito seja, cara, eu e minha família termos autonomia financeira, tranquilidade financeira, as pessoas ficam. E aí a gente lida aqui com muitas pessoas ricas, a gente tem serviço de wealth, serviço de advisory, com famílias patrimônio de 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. E a gente vê isso, cara, é a mesma coisa. Quem fica rico, quem é motivado pelo propósito. Seja o propósito de, cara, eu vou ensinar isso aqui para as pessoas, seja o propósito de, cara, eu vou fazer um casamento legal, fazer uma viagem. Eu tenho uma coisa muito maior que o dinheiro em si para lutar, né? E quando você desempenha bem aquela sua função, o resultado financeiro ele vai vir. Às vezes você não sabe direito de onde que ele vem, né? Se vai vir do ponto A, do ponto B, do ponto C, mas ele aparece. É muito louco, né? Porque se você tem o público está do seu lado, você é importante, você é interessante. Meios alternativas de monetização vão surgindo. Mas tem que ter um pouco de visão também, né? Como você falou. Tem muita coisa que você pode fazer, também pode fazer cagada, né? Falando em cagada, acho que a gente faz a brincadeirinha aqui no nome do podcast, que é perguntar onde é que tu passou do ponto financeiramente. Boa. Além de ter comprado uma previdência privada com alta taxa e um título de capitalização. Assim, qual foi uma burrada assim, que tu fez com dinheiro que deixou uma lição legal que tu gostaria de compartilhar aqui? Vou compartilhar. E essa história da capitalização é muito legal, cara. Porque uma vez eu vi uma propaganda, um anúncio de revista que eu achei sensacional. O título da propaganda era... Na verdade, o tema era...
sobre capitalização, né? Título de capitalização, PIC, essas coisas. Era a sorte ou o seu dinheiro de volta. Eu falei, cara, é verdadeiro isso. Porque o título de capitalização, ou você ganha lá o carro que eles oferecem, é a telecena, né? Provavelmente você não vai ganhar, a chance de você ganhar é ridícula. E você recebe o dinheiro de volta no final do plano, né? Só que é óbvio que não teve rentabilidade nenhuma, então você perdeu da inflação ali. É que nem o COI com o capital protegido de hoje. É que você perde, né? O custo de oportunidade do negócio. Mas eu achei muito verdadeira essa propaganda. A sorte ou o seu dinheiro de volta. Então dá pra enganar, tá? Então eu tô querendo passar um pano, porque eu fui enganado na capitalização. Engana fácil, cara, esse tempo. Antes da pandemia, eu fui com a minha avó numa agência de um grande banco público de cor amarela, para não citar nomes aqui. E eu fui lá ajudar, né? Tinha aquele dinheiro na conta dela, ajudar a alocar ali para curto prazo. E aí, cara, em todas, não era uma, não era duas, em todas as mesas do gerente, tinha uma folha A4 impressa, né, com um texto virado para quem senta na frente do gerente, então virado para quem tá, pro cliente, né? Para quem tá ali consultando o gerente, dizendo: invista na sua sorte. Ourocap, não sei o que, tal, puta, assim que funciona e tal. Uma propaganda assintosa, né? Chamada, tu falou essa tua, né? Aquela lá é chamada Invista na Sua Sorte. Mas pelo menos tá sendo sincero. Tá falando assim, é sorte ou azar. Então você tá comprando uma Mega Sena. Mas aí tem um ponto, né? Eu comentei com a minha avó, falei, que absurdo, já tinha o clube do valor, né? Sim. Vale a pena isso aí? Olha, falei, velho. Não é investimento, né, cara? Exatamente. Esse é o ponto. Enfim. E aí um outro ponto para contar uma outra história legal também, aí foi quando eu comecei a investir, né? Eu tinha um amigo que ele fazia day trade na bolsa de valores, né? E é um negócio que é muito tentador, né? Quando você olha coisa de filme, de Hollywood, os caras engravatados de vamos ganhar muito dinheiro. Notícia, né? Operando. Pô, agora compra, agora foi. E é um negócio muito louco, né? Porque hoje em dia eu sou contra, né? Quem faz operação de day trade, porque eu acho que a probabilidade de ganho é muito pequena, né? Eu sou totalmente defensor de uma carteira de investimentos diversificada e pensamento de médio e longo prazo. Ser sócio das empresas que você comprar, não comprar muitas, comprar só aquelas que você acredita mesmo. Mas enfim, é legal trazer esse ponto porque muita gente entra na bolsa de valores com essa ideia tentadora de ganhar muito dinheiro. Até por isso que tem gente que acha que a bolsa de valores é cassino. Né? E comigo também não foi diferente, né? Eu vendo esse meu amigo lá, e o pessoal que faz day trade só conta as histórias boas, né? Assim, ganhei, sei lá, 5 mil reais nas ações da OGX. E, enfim, era essa época de OGX. Enfim, aí eu falei assim, cara, deixa eu ver o que é esse negócio de bolsa de valores, né? Aí ele me explicava uma coisa ou outra, aí eu entrei naqueles fóruns que tem, assim, na corretora, que sempre tem, olha, uma call de compre agora se chegar no nível tal, se bater 9,83, compra que a linha da tendência vai subir. E, cara, você começa a entrar nesse mundo, você acha que é muito legal, né? Você fala, cara, tô entendendo tudo, aí você acerta uma vez. Você acerta duas. Dopamina, porra. Cara, você ganha, sei lá, 100 reais por dia. E você fala, cara, se eu ganhar 100 reais por dia todo dia, eu não vou trabalhar nunca mais. Achei uma máquina de fazer dinheiro. Certeza. E aí tem aquele problema de se acertar algumas vezes, né? Porque aí você fica extremamente confiante. Ganhei um monte de vezes na OGX, mas aí teve um dia que eu perdi tudo. É óbvio, né? Porque eu já tinha ganho. É o caminho de todo day trader, não? É o caminho de todos. Mas é muito tentador esse mundo, né, para quem tá começando. Então é legal até que hoje em dia a gente tem esse acesso para falar com muita gente, é que a bolsa de valores não precisa ser essa coisa de cassino de curto prazo. De jeito nenhum. É um jeito onde você se torna sócio de empresas. Mas teve uma vez que eu tava lá no fórum olhando as indicações do analista lá de curto prazo. E eu lembro que eu fiz uma cagada, porque ele falou assim, era alguma coisa, eu lembro até a ação, que era a ação de Uzi Minas. E aí ele falou assim, não, quando bater a cotação de 7,43, compra. Aí eu falei, não vou nem esperar bater 7,43, não, vou comprar agora, velho. Sei lá, tava 7,40, comprei. Cara, o negócio começou a cair. Cair. Assim, eu perdi 3 mil reais em um dia. Caramba, velho. Eu fiquei desesperado. Falei, com 3 mil reais eu comprava uma passagem de avião, fazia uma viagem, não sei pra onde. Eu assim, tava, cara, querendo bater minha cabeça assim na parede, assim, no metrô eu tava andando assim, ó,
Decepcionado. Mas nesse dia eu falei assim, cara, eu não vou perder mais dinheiro. Isso aí é burrada. Não é assim que se ganha dinheiro. Tu era nenhum caçador de diquinhas, né? É o que a gente chama aqui. É. A cara tá procurando uma diquinha, pô, o que eu compro, quando que eu compro e tal. E, cara, por mais que tivesse comprado os de Minas a 7,43, ela tivesse subido e tu tivesse ganho dinheiro nessa história, ia acontecer no dia seguinte. E algum dia ia depois, acontecer. Isso que aconteceu. Ia acontecer. Mas aí, essa dor que eu senti, foi uma dor real. Sabe por quê também? A gente, quando... Pô, você é calmo, tranquilo, eu sou uma pessoa calma, tranquila, eu falo assim, cara, não tem emoção. É comprar e vender, é matemático o negócio. Mentira. Você fica emocionado, você fica nervoso. Você faz a coisa errada, você começa a ver o negócio caindo, você fala, vou comprar mais que vai subir. Cara, é muito emocional. É muito emocional. E a gente acha que não é, mas janela de curto prazo, assim, é... Exatamente. Eu vi isso, eu fiz day trade por 1 mês e meio, perdi 30%. Day trade. Daí eu fui tentar recuperar com opções, perdi tudo. Perdi o resto que sobrou. Sim, mas aí eu senti essa dor real, assim, tipo, eu fiquei muito decepcionado pensando o que eu poderia ter feito com esse dinheiro que eu perdi, né? E aí eu falei, isso é uma coisa que eu prometi pra mim, assim, cara, eu não vou mais perder dinheiro. Não quer dizer que nunca vou ser sócio de uma ação que vai cair. Não é isso, mas, cara, perder dinheiro à toa, de tentar achar uma aposta definitiva pra ganhar dinheiro, isso aí é rasgar dinheiro. Não, isso eu não faço mais. E aí eu lembro que nessa época, começando ainda, eu tinha comprado uma outra ação da Ambev. Aí, olha como a gente aprende as coisas na raça, né? Eu comprei uma ação da Ambev e eu falei assim, mas peraí, o que acontece se eu não vender? Porque o day trade tem que comprar e vender no mesmo dia, né? Eu nem sabia que eu podia ficar no dia seguinte com essa ação. Aí eu falei, se eu não vender, o que acontece? Aí eu pesquisei lá na internet rapidinho. Ah não, eu posso ficar. Aí eu, sei lá, tava caindo pra caramba, eu falei, não vou vender isso aí não. Aí, sei lá, passou uma semana, ela subiu, aí eu falei, agora eu vou vender. Porque aí eu entendi que também não é essa loucura que eu preciso comprar e vender todo dia. Mas aí foi um início de uma jornada para entender. É aquele momento que você precisa perder para aprender. E aí esse é um ponto que eu acho interessante, né? Porque a gente também condena muito o day trade. E a gente vê não só o day trade, né? O day trade, estatisticamente, ele te coloca... É uma sacanagem contigo, né? Porque 98,7% dos day traders perdem dinheiro. 1,3% ganha. Isso é comprovado, na opinião minha. Então, pô, o cara tá te virando day trade, ele tá te sacaneando. Né? Ele tá te jogando, pô, te botando entre os leões. É que nem fazer uma propaganda pra um monte de moleque falando, olha, venha ser um jogador de futebol profissional. Porra, 5% dos jogadores de futebol profissionais ganham mais de 5 mil reais por mês. Mas beleza, mas tem uma outra coisa que é a promessa de dinheiro rápido e fácil. Sim. Pô, esses dias eu vi um que era assim... ganhe 12,65% ao mês. Já imaginou ganhar 12,65% ao mês? E aí na edição, assim, 12,65% todos os meses. E, porra, era de um cara, assim, que ele trabalha no mercado financeiro, ele sabia do que ele tava falando, e sabia, é óbvio que ele sabia que ninguém vai ganhar 12,65% ao mês, senão seria a pessoa mais rica do mundo, né? Mas uma opinião contra-intuitiva que eu ouvi alguém, não lembro quem, que não é a minha, mas falou, eu parei de criticar esses caras aí porque eles trazem pessoas pro mercado. É um debate bom. Eles fazem um papel de batizar. Aqui, ó, dá pra ganhar muito dinheiro, daí o cara vai lá, vê que não dá e, pô, agora eu tô no mercado, né? Já que eu tô com dinheiro aqui, né? Eu perdi, como é que eu recupero e tal, e aí começa a procurar uma coisa mais séria, assim. Cara, eu não acho que é bom. Não acho bom, não acho positivo, mas eu acho que pode haver esse processo sim, né? Eu acho que tem. Foi contigo, foi comigo, né? Nessa mesa aqui, todo mundo. É porque é difícil, cara. Você falar de investimentos de médio e longo prazo é chato e tedioso. É muito fácil. E sim, é tipo o Warren Buffett falando, né? Por que ninguém fica rico? Se é tão fácil, por que todo mundo fica rico? Não ficaria rico. Aí o Warren Buffett falou, é porque precisa de tempo, demora. E você não quer que demora, você quer ganhar rápido. Você está mexendo com gatilhos, emoções humanas, né? Então é muito mais tentador o curto prazo e o day trade. Não acho que tem que ser assim, obrigatoriamente, mas acho que o mercado é assim. Então eu até acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade de educar as pessoas. Se a gente tem 200 milhões de brasileiros, só 3 ou 4 milhões investem, então,
Então, cara, não preciso bater em day trade. Eu tenho o day trade arrependido e tenho todo o mercado ainda que precisa aprender. Todo o mercado não, toda a população que precisa aprender. Porque eu acho que é mais do que só falar de rentabilidade. É as pessoas entenderem que você construir patrimônio para um dia viver de renda. Sabe? É aquela história, aquela fábula lá da formiguinha e da cigarra. Sim. Cara, poupa um pouquinho no verão para você viver bem no inverno. Porque o inverno sempre vai acontecer. Todo mundo vai ter um imprevisto na vida. Imprevisto não devia nem chamar imprevisto, porque vai acontecer. É verdade. Então, se você tem uma segurança, um colchão financeiro, você vai tomar decisões melhores. Você vai ter autonomia para tomar decisões melhores. O que eu vejo é que esse pensamento muitas vezes ou ele vai ser válido quando é um dinheiro que não vai fazer falta para aquela pessoa, né? Mas muitas pessoas que caem, né, nisso, que entram por esta porta, têm um nível de educação tão baixo financeiro que muitas vezes tomam dívida para investir, para se alavancar, depois nem sabe o que é margem, depois vai ter que ainda cobrir margem e acaba botando, vamos dizer, a vida financeira de toda a vida no lixo. Então acaba sendo para essas pessoas, né, é a porta de entrada e uma porta que elas nunca mais saem também. Tem algumas pessoas que não vão sair, né? A única coisa que a gente pode fazer é tentar pegar as pessoas que já estão interessadas. Né? Sem contar que esse discurso, né, ganhe 12% tal, todos os meses, ele geralmente pega o ignorante, né, a pessoa que não tem educação financeira, que é ignorante financeiramente, que é a maioria da população, porque né, porra, sai projeto para ter educação financeira na escola, deputados votam contra, né, deputado aqui... a vereadora aqui de Porto Alegre votou contra, por exemplo, a deputada aqui. Mas sabe que esse daí é um outro ponto que eu acho que é uma bela de uma oportunidade. Eu vi um monte de gente falando sobre isso, brava. Pô, é óbvio que a gente não precisaria discutir que a educação financeira é importante. Mas já que é um debate que existe, eu acho que é uma oportunidade da gente... O debate, ele é bom, né? É que tudo é muito nervoso, né? Briga e tudo mais, só que o debate, ele é importante. A gente tem uma população brasileira que não tem essa educação financeira. E se não existisse esse problema, talvez a gente não estaria aqui fazendo esse nosso trabalho. Então eu encaro até como uma oportunidade. E é um trabalho eterno, nosso trabalho nunca vai acabar. Eterno, Nunca vai super. acabar. Cara, se a gente tem 200 e tantos milhões de brasileiros, nem sei quanto que tá, eu sei que é mais que 200. 210. 210. 70% dessa população é endividada. 4 milhões está na bolsa. Então, cara, a gente tem muito trabalho para fazer. Então, por muitos e muitos anos. E também não dá, é aquele negócio que a gente até brinca no esporte, né? Por exemplo, não dá, você tá jogando basquete, não dá para você fazer uma cesta de 10 pontos. Você tá perdendo um jogo de 10 pontos, você tem que fazer uma de 2, uma de 3, uma de 1. Não adianta você querer tirar 10 pontos em uma cesta, é impossível. E algo às vezes que demora gerações também, né, pra gente mudar, porque é o próprio, vamos pensar agora, educação de base, os adultos, os pais foram formados em uma outra cultura, daqui a pouco não foram educados financeiramente. Então mesmo vai demorar para as pessoas hoje que estão no colégio, e a gente já está vendo iniciativas legais, eu nem sabia, descobri no mês passado que vários colégios de Porto Alegre aqui, que acho que entrou na grade curricular, agora estão dando como obrigatório a questão de educação financeira, iniciativas que eu me formei em 2011 no colégio, então iniciativas que nem se imaginava naquela época, que num colégio vizinho ali, que é um grupo de alunos do segundo ano, que já tem 50 alunos agora, mais lista de espera, que insistiram no colégio, com o apoio de um professor, para eles terem aulas sobre educação financeira, sobre o mercado de investimentos, então coisas que certamente vão ter um reflexo lá na frente, especialmente quando eles tiverem filhos, né? E algo que vai cada vez mais para o debate e a gente extraindo pontos positivos disso. Infelizmente não vai ser algo que a gente vai mudar da noite para o dia. Não, mas se der para analisar uma melhora, é isso que importa. Se estiver melhorando, tá bom. Perfeito nunca nada será. E aí, voltando paralelo com a promessa de que rápido e fácil, ela pega justamente o cara ignorante financeiramente, não tem acesso a isso, e que geralmente está num período muito frágil. Pega o cara que perdeu o emprego, o cara que não consegue se recolocar no mercado, e o cara vê lá 12%, ele pensa, poxa, eu tenho 10 mil reais juntado, eu tenho 5 mil reais que eu acumulei, eu vou ganhar 1.000, se eu tenho 5 mil acumulado, eu vou ganhar 1.000 e poucos por mês, pô, eu quero isso. Sem sair de casa, caralho, tenho 10 mil acumulado, porra, eu vou ganhar 2.060 por mês, caralho, eu quero isso.
vai acabar pegando justamente pessoa mais fragilizada. Por isso, assim, a minha opinião nesse debate é que, beleza, traz a gente pro mercado, mas também deixa um rastro de sangue, assim. É aquele meme, sabe, da Dona Morte, que vai batendo ali nas portas e vai destruindo, né? Não, eu acho que não. Mas tem coisa também que a gente não tem controle, né? Então, já que deixou o rastro, vamos tentar diminuir o rastro, né? Isso aí. Não, vamos sair atrás limpando a sujeira que essa galera faz. Porra, rendeu aqui essa parada do erro financeiro. E agora eu queria perguntar se tem algum acerto legal. Algum acerto legal teu com dinheiro ou da tua vida que tu pensa, porra, isso aí é algo que, porra, todo mundo deveria fazer. Eu acho que aí depois de toda essa trajetória, a melhor dica é impossível falar outra, mas é ter o hábito de poupar e investir todos os meses. Aquela dica que de repente é manjada para alguém que já tá ouvindo, mas realmente faz toda a diferença, que é poupar no dia que você recebe o seu salário ou a receita que entra. É impressionante, porque dinheiro não sobra. Tem que fazer antes, tá? Agora, algumas outras dicas importantes assim que eu fiz que me ajudaram muito, que ainda ajudam. Um ponto é um negócio que eu chamo de aportes rápidos, que seria o seguinte: o quanto mais rápido você conseguir juntar o maior valor, mais rápido você vai atingir seus objetivos, porque os juros compostos vão agindo nesse montante maior, né? Eu fiz já várias simulações, por exemplo, se você conseguir poupar sei lá, de repente um 13º ou uma PLR que você tem de 20, 30 mil reais, isso de repente agiliza a sua autonomia financeira em 5 ou 10 anos lá para frente. Tá? Então, isso é algo que eu fazia muito, né? Quando eu estava começando minha jornada, tentar poupar ao máximo um valor extra que eu recebia. Isso é uma coisa muito bacana. E hoje em dia, uma coisa que eu acho importante, que também é com o tempo a gente vai adquirindo, é essa construção da carteira de investimentos hoje me deixa muito tranquilo a diversificação que a carteira tem. Né? É um absurdo quando você vê que é fácil. Né? Você identifica seu perfil, óbvio, mas, cara, deixa uma parte na renda fixa, uma parte ali focada em dividendos, uma outra parte você pode até fazer apostas mais arriscadas, mas eu não olho a bolsa de valores todo dia, eu não olho nem uma vez por mês, na verdade. Eu olho, sei lá, uma vez por mês talvez, que é naquele momento de fazer os novos aportes. Sim. Os novos aportes são justamente para decidir se vai mais para um investimento seguro ou se vai mais para um investimento arriscado. É o rebalanceamento, né? É o rebalanceamento, Cara, é fácil. É que às vezes parece que é tão mirabolante. Eu vou te discordar. Eu acho que quando tu fala é fácil, eu penso que é simples. É muito simples. Sim. É muito, muito, muito simples. Sim. Mas agora seguir isso é de uma dificuldade por causa, né, da mente, por causa da... Pô, preciso ver a bolsa agora. Mas peraí, isso é uma notícia ruim, deixa eu ver meus investimentos. E daí olha lá, não, eu não vou comprar bolsa, porque tá caindo. É isso. Então, assim... É a hora que tá barato, né? A lógica é muito simples, mas seguir a lógica, pra mim, puta, de uma dificuldade que... Nossa, eu acho 100%. Mas assim, eu tenho esse negócio que eu puxei. Não sou totalmente buy and holder, né? Não acho que você tem que comprar e esquecer. Acho que de momentos em momentos você tem que reavaliar se aquela sua posição faz sentido. Eu costumo falar que nada que eu compro, nem fundo imobiliário, nem ações, a cada 2 anos eu tenho que repensar, no mínimo, se faz sentido continuar ou não. Mas eu não gosto muito de vender. Sempre que eu vou vender alguma coisa, eu vendo com um pouquinho de dor no coração. Que eu tenho uma certa fidelidade com as coisas que eu compro. Mas eu gosto muito de pensar nos aportes. Os aportes eu acho que mensalmente, então, daquela lição tradicional da educação financeira de poupar e investir todos os meses, faz muita diferença na hora da montagem da carteira. Porque esse aporte novo, às vezes é maior, às vezes é menor, mas esse aporte novo direciona, olhando aquele cenário do momento, que às vezes você não precisa nem olhar muito o cenário, né? De repente, se a bolsa subiu, automaticamente, para rebalancear, você vai colocar numa renda fixa. Sim. Né? Já é meio que automático até. Eu concordo, pô, acho que é uma baita lição, né? Porque... E a gente faz conteúdo muito mais de investimentos do que finanças pessoais. É o que as pessoas mais querem aprender sobre investimentos, mais do que sobre finanças pessoais. Mas o fato é que essa disciplina, esse hábito de poupar 15% da renda, de poupar assim que o dinheiro cai, de fazer aportes todos os meses, é muito mais importante para a construção de riqueza do que como tu investe. A não ser, claro, que tu invista assim...
de jeito muito desastrado, né? Com Sim. day trade e buscando 12% ao mês, esse tipo de É o coisa. risco da ruína, né? É, A gente tem, fugindo do risco da ruína, que é perder todo o dinheiro, o resto exatamente. é simples, né? O resto é mais simples. Teve uma pessoa que participou de uma mentoria minha que ela falou: Ricardo, eu invisto só na poupança. Então, assim, já falando triste, sabe? Porque ela já sabe que não rende, que rende pouco, mas falando assim: eu sei que eu faço tudo errado, mas assim, eu só invisto na poupança. Mas assim, é que minha família me ensinou que investir na poupança era bom e tal. E eu falei, cara, não fica triste, não. Você tá melhor do que 90% da população, porque você já tem o hábito de poupar e investir todos os meses. Se você tá investindo na poupança, beleza, tá ruim. Mas você já faz o mais difícil, que é ter esse hábito. Sim. Então você tá no caminho certo. É muito bom, ótimo ponto. E assim, pensando assim, no caminho certo, pensando nesse teu conceito de autonomia financeira, acho uma pergunta aqui que acho que tenho bastante curiosidade de ver a tua resposta. Dinheiro pra ti traz felicidade? Dinheiro eu acho que traz felicidade. Eu acho que dá tranquilidade, dá autonomia e traz realização. Realização de sonhos. Eu acho que quando a gente consegue colocar uma motivação, alguma realização, a gente se motiva para fazer. Não sei, talvez essa polêmica de dinheiro traz felicidade ou não, acho que faz sentido, né? Se a gente assiste naqueles filmes, às vezes, pessoas multimilionárias não são felizes porque não construíram, sei lá, uma rede de amizades ou família, etc. Acho que talvez tenha alguma linha de corte, que você não precisa ser muito rico, muito milionário. Você só precisa ter o dinheiro suficiente para manter o seu padrão de vida e ter a autonomia das suas escolhas. Eu acho que isso traz felicidade. Eu concordo plenamente. E é engraçado, né? Porque a gente consegue citar só filmes. Né? Aqueles filmes em que a pessoa... Ou novela, né? Novela é sempre assim, né? Novela... Você quer saber quem é o vilão, quem é o mocinho? Cara, o cara que tem dinheiro é o vilão, com absoluta certeza. E é um cara infeliz e brabo e amargurado. Mas na vida real, a maioria das pessoas que eu conheço que acumularam mais dinheiro são mais felizes no relativo do que eram, ou dizem ser mais felizes do que eram quando tinham menos. Né? Porque olha só, imagina você tem uma inflação altíssima, né? Então você vai no supermercado. Cara, você estava acostumado a comprar a carne da marca tal, a cerveja da marca tal. De repente você não consegue mais comprar. Pô, é lógico que isso te traz uma tristeza, né? A autonomia que eu falo é isso, você ir no mercado e continuar comprando aquilo que você gosta, que você sempre quis. Né? E aí é óbvio que tem que acontecer aquela adequação do padrão de vida que você citou antes, né? Porque assim, não é porque você tá ganhando mais que de repente agora, cara, vou comprar um iate. Tipo, você tá elevando o padrão de vida que de repente não é sustentável, né? Não é saudável. Se você manter o padrão de vida, você mantém a autonomia das suas decisões, né? Mas traz felicidade. Como que não vai trazer, né? É muito difícil não trazer. Tem que usar muito mal e assim... fazer com que gere mais estresse, menos tranquilidade. Tem se esforçar um pouco, né? Tem esse ponto. E tem aquele negócio que o dinheiro, ele às vezes potencializa aquilo que você realmente é. Isso também eu acredito, né? Se você... beleza, na novela, nos filmes, o vilão é aquele cara que tem dinheiro pra caramba e tem poder. Às vezes às vezes não. Tem muita gente que é sacana, que é pilantra e tem muito dinheiro, né? Mas não quer dizer que seja necessário uma coisa com a outra, né? Que é uma correlação, né? Então, tem esse ponto, tem muita pessoa que é sacana assim, e eu acho que o dinheiro ele tem até um potencial de você ser, se você tem mais dinheiro, você tem mais autonomia, você tem mais condição de ser aquilo que você realmente é. Você, de repente, você não precisa se privar tanto, ou das suas opiniões, ou do seu tempo, ou dos lugares que você circula. Então eu acho que às vezes o ter mais dinheiro pode... A pessoa vai falar assim, mas aquela pessoa tem mais dinheiro, putz, agora ela virou pilantra, não gosto mais dela. Na verdade, às vezes ela sempre foi, né? Só que agora ela tem autonomia para ser o que ela realmente é. Ela ganha não só liberdade financeira, mas liberdade de pensar, expor suas opiniões, de ser que ela é, né? Que às vezes, né, quando não tem aquela segurança financeira por trás, pode ser um pouco mais complicado. Sim. E nessa esteira, Ricardo, o que pra ti é um gasto, assim, que
é uma correlação direta com felicidade. Porra, onde vale a pena realmente gastar dinheiro pra ti? Tá. Pra mim, pessoalmente, gasto com viagem. Legal. Eu acho que a gente tem que ter aqueles grandes objetivos que nos trazem prazer, que nos trazem felicidade. E cada um vai ter um, óbvio, né? Tem gente que vai querer, sei lá, gastar o ingresso para ir no jogo do Internacional, que vai assistir todos os jogos, e isso é a coisa mais feliz que ela vai ter na vida. Vai comprar uma viagem para ir para o Japão para assistir o final do Campeonato Mundial, né? Acho que tem que haver esses objetivos, sempre tem que ter objetivos. Então, por exemplo, eu tenho objetivo sempre de curto prazo de fazer viagens. Tipo, fazer viagem é algo que me deixa muito feliz, que me traz prazer. Objetivos de médio prazo, de longo prazo? Óbvio, quero ter autonomia financeira, quero ajudar minha família. Mas os objetivos de curto prazo eu acho que são muito importantes. Legal. E tu viaja bastante então, né? Putz, eu viajo bastante. Esse aí é um lado bom também do empreendedorismo, porque como eu trabalho na parte digital, minha equipe também que trabalha comigo, cada um trabalha da sua casa, tanto faz aonde eu tô, né? Então eu passei 1 mês e meio agora, acabei de voltar, passei 1 mês e meio na Europa, fui pra Itália, Áustria, Suíça. Gravando de lá. Gravando de lá. Ficando num Airbnb ou num Booking que seja bonitinho, sim. Eu levo minha câmera, eu levo minha luz e consigo produzir normalmente os conteúdos. Pô, que legal. E uma coisa, não te sente escravo às vezes disso, de ter que produzir conteúdo e, pô, eu não consigo tirar 1 mês aqui. Eu acho que rola. Eu acho que todo empreendedor tem um misto de sensações, do tipo, gosto muito de fazer isso, mas também nunca mais eu vou ter férias. É isso aí. Mas eu acho que tem que equilibrar. Então, por exemplo, eu consigo viajar hoje, sei lá, ano passado eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos. Quando trabalhando, você consegue ficar 3 meses em outro país? Sim. Nunca. Né? Então, assim, eu trabalho, mas viajo. Viajo e trabalho ao mesmo tempo. Então tem um grande misto ali de sensações. E tu consegue, tipo, tu trabalha full time, full power, assim, ou não, vou trabalhar de manhã e vou curtir aqui a cidade, pô, passou em Itália, Áustria. Sim, sim. Quando eu tento determinar alguns dias para ficar mais dedicado à produção, quando eu tô viajando. Quando eu tô em casa, quando eu tô produzindo meus conteúdos mesmo, eu gosto de fazer assim, por exemplo, o vídeo de amanhã. Eu vou gravar amanhã. Amanhã mesmo. Eu gosto de fazer coisa bem quente. Caramba, velho. Aqui eu gosto da tranquilidade, se eu ficar doente, tá tudo lá. Pois isso daí... De antecipar, tocar, fazer... Já me falaram muito, 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 só que eu acho que eu não aderi e nem vou aderir mais, sim, sabe? Eu já tentei, sabe? Não, vou fazer, vou produzir, vou deixar na gaveta. Aí só que eu percebia que eu sempre deixava os vídeos na gaveta e não queria tirar da gaveta, assim. Eu falava, não, vou fazer outro. Eu quero falar de outra coisa hoje. Então, eu gosto. Então, assim, eu não me sinto escravo da produção de conteúdo, porque eu acho que é algo que eu vou querer fazer por muito, muito tempo. Sim. Eu acho que, óbvio, que for passando tempo, talvez diminuir ritmo de projetos e, sei lá, conteúdos em si, mas eu continuo com esse desejo de falar sobre isso. Às vezes eu assisto um vídeo, eu assisto muitos vídeos no YouTube, eu assisto vídeo de um, de outro, às vezes eu falo assim, pô, eu gostei desse tema, mas eu queria falar sobre isso de um outro jeito. Cara, me dá uma vontade de tipo, cara, eu vou ligar a câmera aqui e vou gravar, porque eu quero falar sobre isso. Cara, é legal, porque acho que é uma questão de perspectiva, né? Essa pergunta foi mais que eu fiz, algo que passou na minha cabeça, assim, com conversa ali, eu pensei, porra, é verdade. Sempre que eu tiro férias, cara, eu tiro férias, mas ali, tô fazendo os stories, tô gravando, tá? Tem um dia que eu tô gravando o vídeo, tem dia de não sei o quê. Porra, eu fiquei pensando, virei escravo disso. Deve ter pensado, mas eu gosto, né? Não atrapalhou nenhuma férias. É isso. Quer dizer, então... Agora, não, quando... não uma escravidão no sentido... Essa palavra vão ser cancelada aqui, né? Mas não no sentido, tipo, eu sou obrigado... Cara, eu gosto e sim, tem que fazer a máquina girar, mas é um prazer. Né? É um prazer. É óbvio que assim, a gente não faz tudo que a gente quer sempre. Né? Em alguns momentos você tá cansado, você não quer fazer, mas você fala, puta, tem que fazer. Aí você faz também. Nada no mundo é 1000% tranquilo, assim, prazeroso, né? Algumas coisas você faz sem querer também. E aí, quando a gente faz viagens, tem alguns dias... Agora ficou no ponto? Agora tá no ponto. Agora, quando a gente faz viagens, aí tem muita coisa nova acontecendo, né? Você tá numa cidade nova que você nunca foi, então tem muita coisa que você quer fazer. Então aí você tem que ser muito mais disciplinado naqueles horários que você falou. Não, agora, sei lá, das 8 ao meio-dia eu não vou fazer mais nada, só vou trabalhar.
Eu gosto de deixar alguns períodos, assim, por exemplo, 3 dias sem fazer gravação nenhuma e outros 2 dias que eu vou Bem gravar. focadão. Vou trabalhar pesado, não só gravar, né? Fazer outras coisas. Mas eu tento reservar alguns dias, como se fosse fim de semana. Na verdade, quando viajo, eu gosto de fazer o contrário. Trabalhar no fim de semana e passear durante a semana, porque costuma estar mais vazio, né? Bem melhor pro turismo, né? Exatamente. Só que é óbvio que não é sempre que dá isso, porque tem equipe trabalhando e tudo mais. A gente vai sempre trabalhando junto. Mas trabalhar no fim de semana. Aí você vê que doido pensar nisso, né? Ah, mas você tá trabalhando no fim de semana? Pô, mas se você puder trabalhar no fim de semana e folgar na segunda, às vezes é melhor. Sim. Não, organiza bem com a família ali, com a esposa, Sim. eventualmente, com quem tu quer passar mais tempo junto, acaba funcionando muito bem. E é um ponto bom, né? Refletindo aqui, outra reflexão que eu tava fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu menos estou fazendo é viajar. Acho que não viajava muito, daí começo a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, daí veio pandemia e, enfim, continua sem sim. viajar É. tanto assim, né? Tanto que nem meu objetivo. Uhum. Meu objetivo de vida, assim, é viajar 3 vezes por ano, Cara, uma 15, delícia, 20 né? dias cada vez. Então, mas eu percebo muito que rotina é uma coisa difícil de fazer. Então, assim, a gente tem lá em casa muita prioridade de viajar. Então, a gente define as viagens e depois tenta fazer todo o resto. Agora, rotinas do dia a dia, cara, eu acho muito difícil. Eu queria fazer mais esportes, eu queria fazer mais cursos, mas, cara, rotina é um negócio difícil É a liberdade de tempo que a gente tem, Sim. que às vezes é difícil a gente ter a disciplina, né? É difícil. E aí eu posso, talvez, tentar compartilhar um pouco. E um dos pontos que eu mais parei pra refletir, uma das coisas que mais me fez refletir sobre isso foram esses episódios. Conversando com a galera aí que produz conteúdo, que pensa se dinheiro traz felicidade ou não, que tem uma vida com mais liberdade. Cara, comecei a pensar cada vez mais naquela lógica do Pareto, né? Pareto é 80% dos resultados vem de 20% das ações. Eu já era chato, assim, com produtividade, gestão do tempo, agora eu fiquei, cara, insuportável. Porque o que eu fazia antes? Eu era chato com produtividade pra maximizar o meu trabalho, né? Trabalhando 12 horas por dia, qual vai ser as melhores 12 horas do uso do meu tempo? Agora eu comecei, cara, me botar com prioridade, velho. Segunda e quinta, 7 da manhã eu vou jogar tênis. Sim. Final de semana vou tentar jogar uma vez tênis. Eu vou... vai ter dia que eu vou parar às 7 e vou parar às 7, vou deixar o celular longe, vou ver uma série, vou ler um livro que não tem a ver com o trabalho. E, cara, tô gradualmente... Falta coisa ainda, né? O esporte consegui botar, alguns projetos pessoais consegui fazer andar mais, mas é difícil, né? Porque tu gosta da parada que tu faz também, Porque você gosta e quando você percebe, aí falando do trabalho de internet, né? O empreendedorismo digital, digamos assim, é um mundo de possibilidades. É tanta coisa que você pode fazer. E assim, tudo que você faz, você tem o público, né? Então assim, se a gente tá fazendo um podcast hoje, a gente sabe que tem gente assistindo a gente. Vai ser 1.000 pessoas, 2.000, 10.000 pessoas. Na pior das hipóteses, a gente tá falando de 1.000, 2.000 pessoas. Já é gente pra caramba. Imagina lotado aqui de 2.000 pessoas escutando ouvindo a gente. essa conversa, né? Cara, ia ser um Isso é negócio uma loucura. maluco, né? De pensar. E vai que, de repente, uma coisa que a gente produz viraliza e 100.000 pessoas estão assistindo. E dá vontade de fazer, né? Porque você quer passar uma mensagem, as pessoas querem ouvir, aí você fala, pô, vou produzir, né? Só que aí tem que haver o equilíbrio da vida pessoal, né? De colocar prazos, né? E contra-intuitivamente falando, né? O que tu pensa? Pô, a partir do momento que o Ramiro para de trabalhar 12 horas por dia para trabalhar 8, 9, 10, ele vai fazer menos coisa e ter menos resultado. E, de fato, comecei a fazer menos coisas. Postar um pouco menos no Instagram, né, um pouco menos aqui, um pouco menos ali. Relativamente, ninguém vai perceber isso no dia a dia. Mas, às vezes, ser 4 posts por dia, agora são 2 no Instagram. Às vezes, ser 120 stories por semana, são 80, 85. Vídeo no YouTube que a gente continua forte. E melhorou o resultado. Olha só. Porque eu tô com a cabeça mais fria, eu tô Sim. pensando melhor, eu tô escrevendo melhor, É. eu tô vendo conteúdo mais legal. E aí, cara, em vez de fazer 4 posts que atingem, sei lá, 10.000 pessoas, cara, é 2 que atingem 35 mil, cara. Então isso também tem muito a ver um pouco com o mercado digital e um pouco com quando a gente tá alavancado, né? Não no sentido de com empréstimo, mas quando uma ação que a gente faz acaba tendo um impacto maior, né? Quem geralmente tem decisões alavancadas? CEO de empresa, empreendedor, Sim. quem tá fazendo conteúdo online, enfim. Mas é uma coisa que, pra mim, é muito louco. Eu nunca imaginava que nessa jornada, assim, de baixar da marcha 6 para 5, a parada ia crescer.
né? Enquanto eu baixava de marcha, né? Mas é a questão do investimento a longo prazo também, né? Porque se tu faz muito tempo isso, de trabalhar 12 horas, 13 horas, que seja, 10 horas, sem ter um equilíbrio da vida pessoal, seja ver família, amigos, quem seja importante, sem fazer saúde, sem priorizar a saúde, uma atividade física, daqui a pouco uma boa alimentação, uma hora a conta vai chegar e tu não vai conseguir entregar. Daqui a pouco tu vai estar essas 12 horas sentado ali, mas não vai sair nada da tua cabeça. Não, e tem que tomar cuidado com isso, mas é que a questão do empreendedor é que ele gosta tanto daquele negócio que parece que a coisa suga ele, né? Então tem que acontecer essa disciplina também contigo, né? Não. E tu tem que virar essa chave antes de dar merda, né? É. Porque, pô, o que eu conheço de colega empreendedor que deu merda? Deu merda de burnout, né? Pô, Sim. estourou. Né? Estourou, não... Cara, não segurou. Porque o problema é que é o seguinte, você gosta tanto daquele negócio que você tá fazendo, que você fala assim, putz, se alguém te chamar pra ir pra uma festa, mas é uma festa meio chata. Aí você fala, putz, eu preferia terminar esse projetinho aqui antes de ir, sabe? E eu não vou poder escrever amanhã de manhã, porque eu vou dormir tarde, né, porra? É uma armadilha isso aí. É outro lado do empreendedorismo que vale a pena falar também. Pô, daria uma conversa inteira só disso, né? Sim. E uma pergunta também bem assim, sobre relação entre dinheiro e felicidade. Tem alguma coisa que você gostaria muito de fazer antes de morrer que tu ainda não fez? Legal, bacana. Cara, eu acho que essa ideia de legado, né? Ela é importante. Eu acho que a gente tem muita coisa que construir ainda pensando em educação financeira. Então, eu acho que uma coisa que eu gostaria de fazer é atingir muito mais gente ainda. Assim, pensando aquela coisinha básica de repente, uma aposentadoria, né? Eu acho que quando a gente produz muito conteúdo, por mais que a gente tenha, sei lá, uma visão de médio, longo prazo, a gente acaba sendo um pouco imediatista também, né? Então, uma coisa que eu nunca fiz ainda, eu gostaria de, por exemplo, ajudar de algum jeito as pessoas que não vão parar para fazer um curso, que não vão parar para entender que isso é importante, que de repente estão em outros nichos, né? A gente vive num mundo hoje que é tudo muito nichado. Então a gente está falando de finanças, cara, parece que as coisas são óbvias e todo mundo pensa desse jeito. Não, tem gente que, cara, não se interessa nada sobre finanças, mas isso vai fazer diferença na vida dela, né? Tipo, quem não tá pensando em finanças hoje não vai se aposentar. Cara, é isso que eu pensando, se as pessoas vão se aposentar, elas vão sofrer durante anos e anos. Vão sofrer de verdade. Sim, de verdade. Então eu gostaria de fazer algum trabalho também, assim, mais voltado para aposentadoria. Então, assim, eu quero continuar produzindo muito conteúdo ainda, né? O que talvez em algum momento mude o foco, menos conteúdos talvez, algo mais específico, mas eu acho que a gente tem um caminho bom aí. Pô, que legal, Ricardo. E agora eu quero fazer um joguinho aqui de jogo rápido. Jogar umas palavras, uns termos e ouvir assim, aquela tua opinião sem pensar. 10 segundos para dar opinião. Não vai ter muita polêmica, não. Bora. Mas, talvez tenha, mas jogo rápido mesmo. Bora lá? Investir no exterior. Excelente, acho que é uma prioridade. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários é ideal para viver de renda. Então é muito fácil e paga todo mês. Educação financeira no Brasil. Uma excelente oportunidade e vai crescer muito. A renda fixa hoje. Renda fixa hoje está excelente, pagando muito bem. Dá para se pré-fixar com uma taxa altíssima. Investimento em valor. Investimento em valor é uma excelente alternativa. O difícil é você conseguir identificar o que realmente vale. É que eu vou fazer um jabá, né? Ações mais baratas da bolsa. Nosso método aqui ajuda a trazer clareza sobre identificar o que realmente não vale. foi combinado. Eu peguei a bola e ficou quicando, mas... Não, foi extremamente sem polêmica. Mas, faltou uma aqui, ó. Vou inventar aqui, ó. Bitcoin. Daqui a pouco tá a cervejinha aí. Não, Bitcoin, cara, eu não sou muito fã, mas eu consigo entender quem se interessa. Porque não é só pela ganância, né? Tem muito grande para ser ignorado. Boa definição. Quando algo tem valor, é quando todo mundo acha que esse algo tem valor. E muita gente acha que o Bitcoin tem valor. Então, muito grande para ser ignorado. Interessante. Ricardo, acabei de fazer meu jabá, agora, por favor,
câmera é tua, fala onde é que a galera pode te encontrar, onde é que pode se aprofundar, como pode se aprofundar aí no teu conteúdo. Boa. Procurem sempre por Lucro FC nas redes sociais. O YouTube são 3 vídeos por semana falando sobre investimentos, sobre finanças pessoais. No Instagram também, Lucro FC. E é isso. E tu me trouxe aqui de presente, fez a gentileza de trazer o livro. Opa. A gente devolve a gentileza aí com umas lembrancinhas aí do clube pra não voltar de mãos vazias lá pra São Paulo, né? Além da cerveja e além da carne, ainda A ganhamos carne, ela não cessa em... Ganhamos Aí, ó. presentes. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado. E como a gente falou aqui, o mais legal disso daqui é a gente conseguir conversar, interagir, fazer coisas legais, né? E o público tá aí justamente para ser atendido, né? Então a gente trocando essas ideias aqui, tenho certeza que vai ser bom para todo mundo. Muito massa. Queria agradecer também ao Marcos aí pela participação, a galera aqui da produção. E você que assistiu esse podcast ou ouviu ele e gostou, compartilha com seus amigos, te inscreve aqui no canal ou no podcast para ver os próximos episódios. Tamo junto? Grande abraço e até mais.